alguns comentários finais antes de passarmos à ordem de trabalhos propriamente dita, a ordem do dia. E eu, enfim, acho que devo dizer que, de facto, é muito importante analisarmos os números do anuário financeiro dos municípios portugueses. Eu próprio o fiz e faço muitas vezes, porque tem uma informação estatística extremamente importante, mas temos de o fazer de forma global e coerente e não de forma demagógica. A verdade é que eu continuo a verificar que não há a capacidade de algumas pessoas de fazerem uma análise da evolução passada e da razão de Coimbra ter passado de terceira a 16ª cidade do país, limita-se a fazer uma análise transversal incompleta. E o anuário, como os dados da Pordata, são muito importantes para nós corrigirmos os erros que a cidade praticou no passado para podermos recuperar um patamar que Coimbra tem potencial para ocupar. E por isso eu não estou sempre a lamentar, eu limito-me a transmitir dados objetivos, indesmentíveis, indiscutíveis, para os deixar à reflexão das pessoas. É muito importante que as pessoas reflitam sobre esses dados. E nesses dados é fundamental que se faça uma comparação entre a receita e a despesa, entre a receita e as necessidades de Coimbra, aliás, como eu fiz nos 3 artigos do Coimbra no Divã, que recomendo a todas as pessoas que leiam, para reflexão, porque são, de facto, abordam questões importantes. Se a receita é insuficiente para a despesa, naturalmente que temos um desequilíbrio. E Coimbra tem muitas despesas em várias áreas que outras cidades, por exemplo, não têm. E uma delas é o facto de sermos a terceira cidade com mais eventos culturais ao vivo, o que implica um grande investimento. E mesmo assim, todas as pessoas, todas as associações estão sempre a solicitar / exigir mais financiamento para que possam desenvolver mais cultura, o que nós também gostamos que aconteça. Nós temos um conjunto de muitas dezenas de associações culturais extremamente ricas, de enorme qualidade e que, naturalmente, se tivessem mais financiamento, poderiam fazer ainda mais do que aquilo que fazem. Mas depois da intervenção da senhora vereadora Regina Bento, eu tenho que perguntar porque é que não deixaram tudo feito. Se afinal as receitas são suficientes, porque é que não deixaram a cidade toda arranjada, toda reabilitada, com os investimentos que necessita, com uma frota do Semetuque nova, com o José Falcão novo, mas afinal, se a receita é suficiente, porque é que não o fizeram? Porque eu, enfim, acho que só haverá 2 respostas. Ou não o fizeram por falta de orçamento, e então isso contraria as afirmações da senhora vereadora, ou não o fizeram por incompetência. Escolha. A escolha é sua. E então o estado da frota do Semetuque é uma belíssima evidência. Uma frota num estado miserável. E eu pergunto, se a receita e o orçamento era suficiente, porque é que não deixaram uma frota nova aos conimbricenses, aos munícipes e aos utilizadores? Se tivessem deixado a frota nova, não tenho dúvidas que teriam ganho as eleições. Portanto, eu volto a dizer, ou não fizeram mais do que aquilo que fizeram por falta de orçamento e de receita, ou por incompetência. E por isso a senhora vereadora teria autoridade moral para falar, que não tem, se de facto tivesse resolvido os problemas de Coimbra. Também se eu tivesse, teria ganho as eleições, como muito bem sabe. E o caso que já foi referido do José Falcão é paradigmático. Para recuperar o José Falcão, a Câmara de Coimbra só teria que pagar 7,5% da despesa. E mesmo assim desperdiçou essa oportunidade. Porquê? Porque não tinha, entendeu nas suas opções que o orçamento não era suficiente. Portanto, sim, Coimbra tem um problema de receita para a sua dimensão, para as suas necessidades e para as suas lacunas, que são muitas, como sabemos, e os municípios bem se queixam e com razão. Depois vem dizer que aumentámos as despesas com pessoal em 5%. As despesas com pessoal têm vindo a aumentar de forma significativa por efeito da descentralização e pelos aumentos da função pública,
que são elevados, ainda bem que são elevados. A verdade, ainda hoje vem aqui o mapa de pessoal para aprovação e é o segundo ano consecutivo em que o mapa de pessoal não tem um aumento do número de trabalhadores na estrutura da Câmara primária, digamos assim, mas tem um aumento de 106 trabalhadores, que vai acrescentar à despesa, por força da descentralização. Aumenta a despesa, mas essa despesa é paga pelo governo, entenda-se, não é? A seu dono. De facto, existe um aumento de 106 postos de trabalho, mas a despesa correspondente é paga pelo Estado. Mas depois, no final, nós podemos dizer que a despesa com pessoal aumentou Y, e aumentou, mas é preciso sempre analisar o porquê, porque senão estaremos apenas a ser demagogos. E, de facto, não temos uma estrutura despesista, temos uma estrutura adequada às necessidades de Coimbra, que, aliás, devia ser reforçada, e os vários serviços bem nos pedem mais trabalhadores para os seus serviços, para conseguirem responder mais rapidamente às solicitações dos municípios. Mas não é possível aumentar indefinidamente o número de trabalhadores de cada serviço ou departamento, e é por isso que procuramos, em conjunto com os dirigentes, em conjunto com os trabalhadores, melhorar a proficiência dos serviços no sentido de sermos cada vez melhores sem aumentar a despesa. E criamos, na estrutura da Câmara, algumas soluções necessárias. Não vou dizer que são inovadoras, porque eram tão evidentes a sua necessidade, como, por exemplo, o Gabinete de Inclusão, o Gabinete de Gerontologia e Envelhecimento Ativo, a Divisão de Turismo, que não existiam, entre outros. Portanto, sim, eram necessidades prementes para Coimbra conseguir acompanhar a evolução dos tempos. E tivemos que fazer a contratação de algumas avanças para contratar as lacunas herdadas. Não era por acaso que Coimbra estava como estava. Tinha imensas lacunas, nomeadamente na resposta da Câmara, e por isso tivemos de contratar algumas avanças, mas como a senhora vereadora bem sabe, as avanças não podem ser eternizadas para necessidades permanentes e por isso estão a decorrer concursos que irão tornar várias dessas avanças desnecessárias assim que forem contratadas por concurso público trabalhadores para o exercício dessas funções. Portanto, não temos um executivo despesista, fazemos investimentos que são necessários à cidade, como, por exemplo, o projeto Tumo, que é caro também para a cidade, mas que é um investimento brutal na nossa juventude, na nossa educação, no nosso futuro e na capacidade de atração de Coimbra. E, portanto, não é uma despesa, é um investimento, mas tem custos, naturalmente. Por isso, nós não conseguiremos levar Coimbra a lado nenhum com visões miserabilistas e demagógicas daquilo que é a governação da cidade de Coimbra, do Conselho de Coimbra, daquilo que são as exigências e as necessidades desta cidade para voltar a recuperar um patamar digno e correspondente ao nosso potencial no panorama nacional, nomeadamente dos municípios portugueses. Queria também fazer uma nota e associar-me ao regozijo do vereador José Dias pela inclusão do Palácio da Justiça na resolução do Conselho de Ministros para os futuros investimentos da Justiça em Portugal. Estamos, sem dúvida, todos juntos nesse desiderato. Agora é preciso acelerar o processo e contamos também com todas as forças políticas e, sobretudo, com o Governo e o Ministério da Justiça para acelerarmos o processo ao máximo possível, até porque sabemos que o Tribunal Administrativo e Fiscal, enfim, dentro de 2 anos terá de mudar de local e, portanto, ou já mudará para o novo Palácio da Justiça ou será necessário encontrar uma alternativa. Portanto, temos de trabalhar rapidamente para, de facto, trazermos para Coimbra os investimentos que Coimbra merece e que são importantes para Coimbra dar um maior contributo para o desenvolvimento sustentável do país.